alegria! Estamos novamente juntos para mais um Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max. Sempre bom ter você com a gente. O nosso primeiro programa do mês de junho, dia 1º, assunto de montão para ser debatido. Seleção brasileira, primeira rodada, séries A e B, Libertadores da América, sorteio. Mas olha, o programa tá demais, você não vai parar nem para piscar. É impressionante. Sempre com apoio de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 3 endereços, Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, ainda em Botafogo, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. E sem perder tempo, meu querido Birajara Abreu, que no domingo ficou todo feliz, o seu Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0, adversário direto. Sem perder tempo, vamos tocar aquela bola, vamos quicar. Os amantes da bola laranja estarão agora muito felizes, porque eu também estou. Está chegando Marcos Bigu Mendes e o basquetebol. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando para mais uma dica do basquete. Na semana passada, na última quinta-feira, a equipe adulta de basquetebol masculino do Flamengo sagrou-se heptacampeã brasileira pela versão da NBB, ao bater a equipe do São Paulo por 93-85 e fechando a série melhor de 5 partidas, 3-0 contra o São Paulo. Essa foi a 4ª conquista do Flamengo na temporada 2020-21, que já tinha ganho também o Campeonato Estadual Carioca, a Copa Super 8 e a Champions League das Américas. No ano de 2021, a equipe do Flamengo está a 34 partidas invictas no ano. O armador Iago foi eleito o melhor jogador dos playoffs, mas Marquinhos e Olivinha estiveram maravilhosos, sensacionais durante a temporada toda, principalmente nessas últimas 2 partidas contra o São Paulo. Rafael Hetzheimer, Rafael Mineiro, Chuzito, Martínez também contribuíram bastante para o sucesso da equipe do Flamengo. Já o São Paulo estava um pouco capenga sem a participação do armador ala Chamel, e Lucas Mariano e Jorginho não foram suficientes para segurarem a equipe do Flamengo. Bennett e o armador Dawkins também alternaram bons e maus momentos durante a série. O Flamengo teve uma perda muito grande durante a Champions League com a ausência do armador lesionado Balbi, o argentino Balbi, que é um mago com a bola de basquete na mão, mas conseguiu manter o grupo e ganhar e fazer todas essas conquistas durante o ano. O próximo grande desafio do Flamengo é a Copa Intercontinental de Basquete no final do ano, que jogará contra equipes europeias, americana e dos outros continentes também. Parabéns à equipe toda técnica do Flamengo, com Gustavo de Conte e todos os seus assistentes, pelo trabalho maravilhoso que vem realizando à frente do basquetebol adulto do Flamengo, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem para mais uma dica do basquete aqui no Max Esporte. Tchau, tchau. Bigu lançou, Bigu arremessou, a bola caiu. Quem está jogando agora? Paulo Bizarro, o marido da Dona Ilana. Paulo Bizarro com E-Games e aquelas camisas, ó, que só você tem, Paulinho! Saudações, muito boa noite a todos. Começando o programa com aquela dica de game em clima de competição e luta. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown está sendo lançado hoje para PC, PS4, PS5, Xbox One, séries e também para o Nintendo Switch. Vamos dar uma olhada agora. Fight! Ready?
para quem curte jogo de luta e pancadaria, é o melhor de todos, né? Já anote aí, dia 9 de junho é a grande final do torneio de Mortal Kombat 11, que está sendo transmitido pela Load com apoio da Warner Play. Não esquece não, 9 de junho para quem curte essa pancadaria insana. E para quem gosta de jogo para PC e gosta de jogo conteúdo gratuito, a Amazon Prime Gaming tá botando um monte de jogaço lá disponível a partir de hoje, tá? Gratuitamente. São eles: Batman de Telltale série, jogão que você pode mudar o destino de Gotham, Lost in Harmony, Newfound Courage, BFF or Die, Speed Kiss e Mugster. São jogos gratuitos, além de conteúdos exclusivos para Assassin's Creed Valhalla, Fall Guys, FIFA 21, League of Legends, Dauntless e Legends of Runeterra. Só jogaço. E ainda inscrição para você ver qualquer canal na Twitch TV, gratuito. Vale a pena dar uma conferida nesse site. No mundo dos esportes, o Brasil vem fazendo bonito nas competições mundiais. No Rainbow Six, jogaço de estratégia, somos campeões mundiais com a equipe do Ninjas em Pijamas, que venceu a Team Liquid, também do Brasil, por 3-2 numa grande final, mostrando a hegemonia dos brasileiros nesse jogo de estratégia. E no Free Fire, apesar do campeonato mundial da Fênix Force, excelente equipe tailandesa, a Loud fez bonito e ficou em segundo lugar, conquistando uma premiação de $250 mil. E a excelente equipe da Fluxo, atual campeã brasileira do nosso Serol e Nobru, ficou em quarto. Grande classificação dos brasileiros. No League of Legends, competição nacional CBLOL segundo split, vem aí já dia 5 de junho, anote aí na sua agenda, grande clássico imperdível, prepare suas telas, a sua pipoca, que vem Pain Game e Flamengo, rivalidade à flor da pele. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem com muito mais do mundo dos games. Tchau! Muito bem, Paulinho, só no botãozinho, vou até tirar o óculos, no botãozinho aí, jogando no E-Games, mas você vê, Bigu, Paulinho, quem mata no peito e sai jogando é o marido da Dona Malu, Daniel Pomeroy, nosso grande árbitro, explicando o que aconteceu e que vai acontecer na arbitragem. Fala, Daniel! Boa noite, Ricardo Mazella, boa noite, companheiros de Max Esporte e aos telespectadores da TV Max. Neste final de semana tivemos as estreias dos times do Rio de Janeiro no Campeonatos Brasileiros da Série A e B. Sexta-feira à noite, Vila Nova 1, Botafogo 1, uma boa arbitragem do mineiro Paulo Zanovelli. Domingo de manhã, em São Januário, Vasco da Gama 0, Operário Ferroviário de Ponta Grossa, Paraná 2. Também uma boa arbitragem do paulista Thiago Luiz Carrascati. Sábado à noite, tivemos Fluminense e São Paulo, no estádio Cícero Pompeu Toledo, Morumbi. A boa arbitragem, tecnicamente, foi boa, do árbitro FIFA do Paraná, Rodolfo Toschi Marques, mas despecou muito no seu lado disciplinar, mormente quando da marcação do tiro penal a favor do Fluminense. Houve a penalidade máxima, muito catimbada pela equipe do São Paulo, principalmente pelo Miranda e pelo goleiro Thiago Volpe. A reclamação de muitos é que realmente há um procedimento, procede-se, né? Que o jogador do Fluminense, Nenê, teve a sua ação um pouco atrapalhada pelo Miranda. Mas o Nenê também quis dar aquela sua provocação e acabou perdendo o tiro penal, deixando o resultado final em 0-0. Domingo tivemos Flamengo 1, Palmeiras 0, Anderson Daronco no apito. O único lance em que realmente do lado técnico o Flamengo reclamou foi um pênalti que ele sobre Bruno Henrique, mas ele já havia paralisado a partida para marcar uma falta do Pedro, que tocou por baixo no jogador palmeirense e ele assinalou a infração. Quase que ele perde o domínio disciplinar no início do jogo pelas constantes atitudes de Rodrigo Caio
e Felipe Melo. Nessa semana, hoje, daqui a pouquinho, 21h30, estádio Elci Rezende de Mendonça, Boa Vista e Vasco, Copa do Brasil, jogo de ida, terceira fase. Árbitro do Paraná, Paulo Roberto Araújo. Amanhã, Maracanã, Fluminense e Bragantino, árbitro Ricardo Marques Ribeiro, quadro master de Minas Gerais, que vai conduzir esse jogo que tem de ser muito bom. A você, Ricardo Mazella, aos nossos companheiros de Max Esporte e aos nossos telespectadores da TV Max, uma excelente noite e continuem a se cuidar. O vírus está solto. Um abraço a todos. Valeu, Pomeroy, aquele abraço para você. E agora, Bira, bota os mosqueteiros na linha, a nossa princesa. Olha só, cadê o Bocão? O Bocão já está chegando, acho que a internet do Bocão já está pintando. Olha só, Bocão chegou na hora certa. Fala, Bocão, fala Jorge Ramos, fala Carlos Borges, fala Serginho Américo. E a nossa princesa agora, nossa princesa, fala Luciana, Luciana Campos com a gente. Nessa reta final do primeiro bloco, tem vários assuntos. O que você destaca, Jorge Ramos? Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite a todos os meus companheiros. Boa noite especial para a Luciana e a você que está em casa também. Bom, eu destaco o seguinte: dos 5 campeões brasileiros que estão na Série B, só um venceu, o Curitiba. 2 perderam e 2 empataram. Ou seja, vem muito drama pela frente, Mazella. Caraca, Jorginho, caraca, bem lembrado, bem lembrado. Em Sérgio Américo, seu destaque, boa noite, querido amigo. Querido amigo Mazella, queridos companheiros de programa, para todos vocês, boa noite. Para você, telespectador. Mazella, o futebol é apaixonante por causa disso. Eu jurava que na largada da Série B do Brasileiro, o Vasco iria ter um jogo melhor em comparação ao Botafogo, mas não. Botafogo arrancou empate na estreia da Série B diante do Vila Nova em Goiânia e o Vasco, meus amigos, uma tragédia na estreia da Série B em São Januário. Perdeu para o Operário 2-0, Operário de Ponta Grossa, e poderia ser até demais. 2 bolas na trave do Operário. Ou seja, o Vasco preocupe muito nesse início de Série B. O Botafogo também, mas o Vasco, que coisa horrível na estreia da Série B, Mazella. É verdade, que coisa horrível, Serginho. Vamos para coisa alegre. O Flamengo estreou no domingo com adversário direto e ganhou. Já está lá em cima. Boa noite, um dos maiores narradores do rádio brasileiro, meu irmão Carlos Borges. Fala, seu Borges. Boa noite, meu querido Ricardo Mazella. Boa noite a Luciana, ao Jorge, ao Bocão, ao Sérgio Américo. O seguinte, a minha preocupação é com o futebol carioca. Você sabe que o Volta Redonda na Série C não consegue vencer e só temos o Volta Redonda como destaque em relação às outras séries, A e B. Aí você só tem um carioca vencendo nos confrontos diretos de 4 partidas. Me preocupa, continua me preocupando muito o futebol carioca. Esse é Carlos Borges. É, rapaziada, eu quero saber, hoje eu soube que no final de semana ele foi pra praia, cantou, dançou, falou pra caramba, ao lado do meu amigo Rogério, eu vi as fotos, ele estava serelepe, chegando agora com o seu boa noite, toda a categoria do grande atleta do nosso Max Esporte. Boa noite, seu Octávio Bocão. Boa noite, Mazella, boa noite aos meus companheiros, em especial, né, a presença feminina da Lu, sempre, né? Eu queria destacar, em cima do que o Sérgio Américo falou, que é importantíssimo nós frisarmos isso. Nós não podemos ser comentaristas de momento. O Vasco, evidentemente, tem um time mais armado que o do Botafogo, mas não conseguiu fazer uma boa estreia. Então, sejamos menos pragmáticos em relação a comentários. Não digo aqui direcionados a Sérgio Américo, não. Há outros comentaristas que falam que o Vasco vai ser melhor. Não foi assim. O Vasco fez uma péssima estreia, mas o Vasco tem muito a acrescentar ainda, assim como o Botafogo. Perfeito, esse Otávio Bocão. E para fechar a participação, ela tá aquecendo a voz, toda hora fica. Já o Sérgio vai falar do otorrino. A Luciana precisa de otorrino, precisa de otorrino. Fala, Luciana. Boa, Borges, foi perfeito. O Sérgio Américo lhe deve o almoço. Fala você, Luciana Campos. Boa noite, Mazella. Boa noite aos meus colegas comentaristas, aos telespectadores.
Então, os campeonatos nacionais começaram no fim de semana a todo vapor. Não tivemos uma boa estreia dos dois cariocas na Série B. Botafogo não foi bem, mas conseguiu um empate fora de casa. E já o Vasco foi muito mal na sua estreia dentro de casa. Já na Série A, o Flamengo confirma o favoritismo, faz uma boa estreia, inclusive não toma gol, segunda partida do rubro-negro carioca sem levar gol, e o Fluminense também faz uma excelente partida fora de casa contra o São Paulo. Vamos ter aí excelentes confrontos. É aí, Luciana. Luciana acho que quer dançar. Ei, Bira, ela quer dançar esse final de semana que chega agora, porque ela só tá no... Que delícia, que delícia. Que delícia. Olha só, daqui a pouco a gente volta. Começou animado, começou bem o programa, com o nosso querido Carlos Borges, Sérgio Américo, Jorge Ramos, Octávio Bocão, meu irmão, e a nossa princesa Luciana Campos, com a direção do nosso Birajara Abreu, para fechar esse primeiro bloco. Lembrando, você pode curtir as redes sociais da TV Max, do Max Esporte, e as redes sociais de cada um de nós individualmente. Dá aquela moral, dá aquela força, e daqui a pouquinho, a gente volta com a segunda parte do Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças. É sempre bom ter você com a gente, hein? Sinto falta quando a semana demora a passar. Quero que venha rapidinho para que a gente fique junto aqui na TV Max, no nosso Max Esporte, sempre com o apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos o seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 na Zona Sul. Na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55. Em Botafogo, Rua Pinheiro Guimarães, 45. Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Bota os mosqueteiros na linha. Pelo primeiro bloco, vocês viram, né, que tem muito assunto, tem muita coisa legal. Eu até falava com o pessoal aqui na hora do break, falei, vamos começar com o Flamengo e Fluminense, mas eu resolvi mudar, porque os dois resultados mais preocupantes foram de Vasco e Botafogo na Série B. O negócio realmente complicadíssimo e foi uma decepção a estreia de ambos na competição. Flamengo e Fluminense fizeram bons papéis. Vamos começar com o Vasco, porque o Vasco estreou em casa, todo mundo esperava uma vitória, e essa vitória não veio, e o futebol não apareceu, Jorge Ramos. Não, exatamente. O Vasco foi muito mal, falhas individuais, causaram 2 gols, e poderia ter sido pior até o placar. O resultado foi horrível, né? E o Vasco criava uma expectativa, você até ressaltou isso, de que poderia começar uma Série B dando esperança ao seu torcedor. Não foi isso que se viu, já há uma pressão em cima da equipe, vai ter 2 jogos agora complicados fora. Eu vejo muita preocupação na torcida vascaína, porque foram 2 entregadas que liquidaram a partida praticamente no primeiro tempo. Ô, Marcelo. Pois não, Borges? Não, só para lembrar que joga com Boa Vista hoje pela Copa do Brasil, pela terceira fase, o Vasco, hoje 9h30, e o Boa Vista vem treinando direto, desde que acabou o campeonato carioca, porque acabou a partir do momento que Vasco e Botafogo foram para a final da Taça Rio, o Boa Vista vem treinando direto para jogar essa Copa do Brasil, para enfrentar o Vasco. Não sei até que ponto o que aconteceu no domingo de manhã pode influenciar no jogo de hoje, que será em Bacaxá, um gramado ruim, um estádio ruim, e será às 9h30 da noite. Perfeito, Borges. Perfeito, Borges. Eu chamar o Sérgio Américo. Fala, Serginho. Não, pois Diga, Sérgio. porque Beleza. Em relação ao Vasco, é bom explicar o seguinte. Não foi um caso isolado essa situação que envolveu o Vasco sendo derrotado em pleno São Januário, um fiasco na estreia da Série B. Já é um assunto recorrente, porque o Operário, ele marcou pressão na saída de bola do Vasco. E o Vasco, que está, infelizmente, na curva descendente, já tinha tido essa dificuldade no confronto com o Botafogo na Taça Rio. Todos se recordam. Embora o Vasco tenha ganho a Taça Rio como quinto colocado do Campeonato Carioca, nos pênaltis, o Botafogo venceu.
E quando pressionou o Vasco na saída de bola, o Vasco se enrolou todo. E diante de um time que tem bom entrosamento como Operário, isso aconteceu de novo. Falhas infantis, o meio de campo espaçado, mal distribuído. Realmente o Marcelo Cabo vai ter muito trabalho para colocar esse time no trilho. Ô, Bocão, com toda a sua experiência de jogador e de vestiário e tudo isso, o Vasco, teoricamente, depois da lambança de Vasco e Botafogo ficando em quinto e sétimo lugar, sei lá, no Carioca, mas o Vasco apresentava alguns sintomas de melhoras. E como o Sérgio lembrou muito bem, o segundo jogo contra o Botafogo, o Vasco deu uma caída e a estreia em casa foi realmente lastimável. O que você atribui essa queda do time do Marcelo Cabo? Mas eu acho que cada jogo tem a sua história, né? Eu não posso fazer uma previsibilidade do que o Vasco vai ser diante de uma competição tão longa, assim como o Botafogo. O Vasco não jogou bem contra o Operário, o fato não jogou bem o segundo jogo da Taça Rio contra o Botafogo, mas não é de se chamar a atenção de que o Vasco já tem que se preocupar muito. Aí semana que vem joga bem? Não, o Vasco jogou muito bem. Não pode. A gente tem que ter muito cuidado para lidar com essa situação, porque o Vasco é um time ainda em formação, por mais que tenha um time melhor de construção coletiva do que o próprio Botafogo. O Botafogo mudou 12 jogadores, foram 12 contratações, só o Canu ficou. E o Vasco está trazendo jogadores para que possa dar um alento para a sua torcida em relação de disponibilidade que o Marcelo Cabo possa ter. Reposições. O Botafogo talvez não tenha tanta reposição. Eu acho que é muito cedo para fazer a previsibilidade em relação ao time do Vasco da Gama. Mas a pergunta não foi essa, eu transfiro para a Luciana, Bocão. A gente não pode fazer previsibilidade até a página 2. A gente tem que julgar sempre o que está mostrando no momento. Não jogou mal. Os dois últimos jogos, Luciana, o Vasco não foi bem. O que fazer para melhorar? Pois após a derrota para o Operário, que é bom que se diga que o Operário, como eu acho que foi o Sérgio que falou sobre a questão da organização do time do Operário, né? Que é um time extremamente organizado, entrosado, está nas semifinais do Campeonato Paranaense, é um time vitorioso, né? Foi campeão em 2016 na Série D, 2017 da Série C, ficou em 8º no último campeonato, e veio um time e jogou muito bem, para além do que o Vasco jogou mal, mas não foi qualquer time que o Vasco enfrentou. Após a derrota, o Marcelo Cabo ele fala sobre o time ter entrado sem uma competitividade no campo, sem ter dado a atenção devida para a competição. Eu acho que isso faltou mesmo. Eu assisti o jogo, foi muito ruim, falhas assim, infantis, né? Tanto do Zeca quanto do Andrei, que permaneceram, o que foi mais curioso, né? O Operário poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, não fez, né? E no segundo também meteu uma bola na trave logo no início, e o Vasco continuou cometendo os mesmos erros, e o Marcelo Cabo manteve o Andrei e o Zeca, que foram responsáveis direto pelos gols, até metade do segundo tempo. Então, assim, um meio de campo que não criava, sentiu muita falta do Marquinhos Gabriel, isso já vem acontecendo, inclusive no jogo contra o Botafogo, né? Uma defesa confusa. Eu acho que, assim, concordo com o Otávio que a gente tem que tomar cuidado com determinadas previsões, até porque a gente está iniciando um campeonato. Ao mesmo tempo, o que se viu no sábado, eu fiquei bastante assustada, porque era um time que, assim, vem se reestruturando, fez contratações, apresentou semana passada 3 contratações, mas eu acho que é preciso tomar cuidado. Luciano e Mazela, só um detalhe, o Bocão está aqui, jogador de futebol, participou de vestiário. A minha preocupação é se os jogadores sentiram e, logicamente, passaram isso para o Marcelo Cabo. E também o Marcelo Cabo cobrou no vestiário, porque o time tem que sentir. Tomar de 2-0 do Operário em São Januário não é uma coisa comum. Os jogadores têm que reagir de uma maneira, de uma maneira realmente, pelo menos para resolver o problema já no treinamento seguinte. Eu não sei se isso vai acontecer, porque tem jogador que acha que tudo normal. Perdeu, a gente ganha depois. Não pode ser assim, não. O Bocão e o Jorge Ramos levantou o dedo, o Jorge levantou primeiro, então depois o Bocão fala. Fala, Jorge. Só acrescentar um detalhe, é que enquanto isso, o Iago Pikachu fez 2 gols no Fortaleza. Enquanto isso.
Contra o Atlético, não, e contra o Atlético Mineiro fora de casa. Não são 2 gols quaisquer. Aproveitando enquanto isso, Leandrinho, sabe daquele Leandrinho que jogou no Botafogo? Foi o que fez o primeiro gol do Operário. Tá certo. Fala, Bocãozinho. Fala, Bocão. Não, em relação a isso, até que todo mundo estava falando, é claro que o pré-jogo deve ter sido em cima de, gente, ganhamos a Taça Rio, que não vale muita coisa, e o pós deve ter sido horroroso, né? Porque, gente, subiu a cabeça essa soberba, entre aspas, dessa vitória da Taça Rio, menos, por favor. Aí os caras vão entrar agora e falar assim, gente, não é brincadeira, é em cima do que a Luciana mesmo falou, e falou muito bem. Para fechar o assunto do Vasco, eu quero falar do Botafogo, eu quero chamar você, Sérgio, fala. Exatamente, só um detalhe interessante nisso. O que eu percebo também é que os clubes que não têm como investir em grandes jogadores, que são aí o Vasco e o Botafogo grandes exemplos, há essa dificuldade. Porque o Marcelo Cabo tentou mudar o panorama da partida diante do Operário, ele fez todas as alterações, colocou os jogadores contratados e rigorosamente nenhum, fez qualquer coisa que pudesse mudar o panorama da partida. Isso acontece também com o Botafogo, que a gente vai falar daqui a pouco. A falta de um maior investimento. E outra também, só para encerrar, outra também. O Marcelo Cabo está dirigindo esse time desde o início do ano. Já passou pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Carioca e entrou na Série B. Esse time vai ficar em formação até quando? Até o final do Campeonato Brasileiro? Tem que abrir o olho, né? Eu também acho. Eu acho que o Bocão tem razão, a gente não pode fazer previsões, mas, de qualquer maneira, a gente tem que comentar em cima do fato, do momento. E o momento do Vasco, de 2 jogos para cá, são horrorosos os momentos do Vasco. O Luciano destacou que o Zeca, que é um jogador experiente pra caramba, fez lambança, e o Andrei também é um jogador não tão experiente, mas experiente, fazendo lambança. Quer dizer, isso preocupa e preocupa muito. Para fechar o Vasco em definitivo, daqui a pouquinho, Bodes, Vasco pegando o Boa Vista. Para você, quem ganha? Eu acho que dá empate. Eu acho que o Boa Vista está se preparando muito bem. E, se eu não me engano, no Campeonato Carioca, ele fez um jogo dificílimo. Saiu na frente o Boa Vista do Vasco. O Vasco teve que correr atrás do resultado. Eu acho que dá empate. Olha só, vou começar falando do Botafogo, que foi uma estreia menos ruim, até pelo empate, jogou fora de casa, mas se analisarmos, Otávio Bocão, o jogo do Botafogo tinha um cara menos expulso e o Botafogo não tirou proveito e correu atrás do placar. O que fazer para melhorar o Botafogo? Mas eu fiz o jogo, inclusive, pela Botafogo TV, e eu disse que, de uma certa forma, a nível de desempenho, eu acho que o Botafogo até criou algumas oportunidades. Teve um padrão de jogo que as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não sabem como lidar com o padrão de jogo. O Botafogo tem padrão de jogo. O Botafogo tem um lado direito forte hoje com o Ronald e o Varley. São jogadores participativos durante o jogo todo. No segundo tempo, o Chamusca, ele alternou, tirou o Ronald e tirou o Varley para justamente inverter do outro lado, com o Chay da triangulação, com o Chay e o PV, e provavelmente o Guilherme Santos, que está voltando de contusão, e o Botafogo criou algumas oportunidades. Mas é claro que, do outro lado, quando se fecha, não é fácil você furar bloqueios. Não há jogo, não existe jogo de infiltração e propriamente de jogo de entrelinhas. Então, o Botafogo teve dificuldades. Eu acho que o Botafogo vai precisar de um jogador de referência, centroavante, mas há uma evolução de padrão tático em relação ao que se viu em outras partidas. Não se pode fazer na análise se o Vila Nova teve um jogador expulso ou não. E quando se fecha, é uma coisa. Você tem uma estratégia de jogo que você, no primeiro momento, você faz o gol, o time automaticamente vai ter que se expor. Essa era a estratégia que não deu certo. Ô Jorge, eu, com todo respeito ao Bocão, e a minha função é distribuir bola, eu vi o jogo do Botafogo e acho que eu vi outro jogo. Você viu o meu jogo ou o jogo do Bocão? Eu também. Não. Vocês dois estão errados. Eu, inclusive, reclamei com o Sérgio Américo que o time do Botafogo teve atitude contra o Vasco e contra o Vila Nova. Aí vem o Sérgio Américo botar nas redes sociais dele dizendo que o Botafogo enfrentou um time da Série C. Pode ser da C, da B, da A. Vem cá, você se chama... Sérgio, não. Você está lendo errado. Você não está lendo errado. Série C, não. E o senhor não se chama Jorge Ramos. O senhor é Carlos Borges. Eu chamei o senhor Jorge Ramos. E você, Jorge Ramos. O senhor e o Sérgio Américo nas redes sociais. O senhor. Eu não falei de Botafogo. Fala, Jorge. Você que tem uma postura diferente do Bocão ou igual, Jorginho?
Não, eu respeito a opinião do Bocão, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o Botafogo atuou muito tempo com mais um jogador e criou muito poucas oportunidades. Conseguiu o empate, não demorou até muito para conseguir o empate, mas depois não teve assim muitas oportunidades para virar o jogo. Criou algumas coisas, mas muito pouco. Então, eu acho que o Botafogo está muito aquém aquilo que é da expectativa do seu torcedor, precisa melhorar bastante. Há uma pressão muito grande no técnico e também no presidente. Acredito também, porque todos os jogadores, ou praticamente todos que estão ali, foram jogadores indicados pelo técnico Chamusca, quem eu considero um bom treinador, mas ele não conseguiu transformar isso. Me parece um pouco assim de amigos, precisa um pouco mais. Inclusive algumas declarações de jogadores do Botafogo em relação a essa questão de uma certa panela ali dentro. Eu não vejo o Botafogo evoluir tanto. Melhorou um pouco, sim, naquele jogo contra o Vasco da Gama, depois perdeu nos pênaltis. E esse jogo, eu acho que poderia ter sido um início de uma transformação, jogando com -1 e não conseguir. Sei que existem situações de retranca, mas você tem que saber passar por uma retranca e fazer o gol. Um time bom sabe fazer isso. Botafogo, menos mal que empatou. É isso que eu acho. Fala, Sérgio. Fala, Bosch. Só um minutinho, Bosch. Sobre o Botafogo, primeira coisa. Diga lá. Você está jogando com 11 contra um time que tem 10 jogadores. Aí me toma um gol daqueles, bola para a área, a defesa em linha, como se fosse defesa de totó, ninguém se mexe, ninguém ataca a bola. Aí o William formiga livre de marcação. Por que não atacou a bola? Isso é treinamento, isso é esquema tático, e o Marcelo Chamusca parece que não sabe o que é isso. Para começar, outra coisa, na minha avaliação, esse meio de campo do Botafogo não tem criação. O Pedro Castro e o Ricardinho não podem jogar juntos. Eles são muito lentos. Esse Ricardinho se arrasta. Tem que empurrar ele para jogar. O Chá entrou bem. Esse rapaz, jogando, como se diz até em espanhol, como engante, encostando nos atacantes, de repente o Rafael Moura, que é veterano, mas sabe jogar, pode melhorar essa questão do avanço do Botafogo do meio para frente. Agora, com dois lentos no meio, o Ronald foi bem pela direita, mas cansou. Assim fica difícil. Agora, a zagueirinha, como se fosse jogador de futebol de totó, com 11 jogadores contra 10, aí haja paciência, né? Fala, Bosch, que eu vou chamar o Luciano. Só para lembrar que o nosso Pato Rouco disse o seguinte, que de 9 pontos tinha que ganhar 7. 1 contra o Vila Nova e ganhar do Curitiba e do Remo 6 pontos, 7 pontos e 9, tá bom. Ô, Luciano, em cima do que o Bosch falou, para quem não sabe, o Pato Rouco é o nosso querido Valdir Luiz. Isso mesmo. Os jogos são fora ou em casa? Esses jogos próximos? Os dois jogos em casa. Em casa. São jogos importantes, então, hein, Lu? Porque o Botafogo, você vê a escalação do Botafogo, eu não conheço ninguém, basicamente, pode falar grosseiramente. O que você espera, então, do Botafogo nos 2 próximos jogos? Pois é, o Botafogo pega o Curitiba, que venceu por 2-0 do Avaí, né? É um daqueles 5 que o Jorge Ramos lembrou que está na Série B, que foi também já da elite e ganhou um título. Eu acho que assim, o grande lance da estreia do Botafogo e o que precisa ser corrigido para esse próximo jogo com o Curitiba, além da defesa, que o Sérgio falou, que realmente tomar um gol daquele é surreal. Ninguém marcou a bola, o cara sozinho chutou e aceitou e pronto, acabou. Eu acho que é a questão de você ter uma efetividade também no meio de campo, né? Que não tem, e aí a gente vai para aquilo que o Otávio falou e que o Jorge Ramos também está falando da limitação do elenco, que a gente também não pode deixar de falar, porque não tem como que você vai sair de uma situação em que você não tem jogador para isso. Você não tem dinheiro, né? Você não tem jogador, você vem trazer aí o He-Man, né? Que já tem uma certa idade, a gente sabe. Mas, assim, você teve o Chay, que se fala, se pronuncia, que fez uma boa estreia. Eu acho que vai se complicar, mas vamos aguardar, vamos esperar para a gente ver. Vamos esperar. Como o Bocão fala, assim, para a gente ter uma certa... Porque é o primeiro jogo ainda, né? A gente está falando da primeira rodada. Então, para a gente não se desesperar logo de primeira, né? Não, ninguém está se desesperando, ninguém está projetando o futuro, nós estamos analisando em cima do momento. E o momento do Vasco foi horroroso e o momento do Botafogo não foi legal também, pelas circunstâncias do jogo. Mas, entendeu? Marcela, fala.
nesse primeiro jogo, eu acho que, pelo que eu vi lances do jogo, eu não consegui ver todo o jogo. O que eu acho, o sentimento que ficou foi você ficar maior parte do tempo jogando com um a mais e não tirar proveito disso. Mas foi falar exatamente isso, a parada exatamente. Então, se o jogo fosse 11 contra 11, o empate seria normal, mas o Botafogo teve uma bela de uma vantagem, eu não soube traduzir Mas isso. E a atitude do time? A atitude do time, ninguém fala nada? Mas aí, Borges, a atitude também, eu acho que está relacionada à limitação de elenco. Sim, há uma limitação de elenco. Se você não tem elenco, você tem pelo menos atitude. Mas já tem limite. Bocão, deixa eu... fácil você jogar com uma equipe com um a menos se você não tem uma qualidade, um nível técnico muito bom. Então, se você não tem um time muito bom tecnicamente, o time recua, faz 2 linhas de 5 e 4, é muito difícil você fazer um jogo de entre linhas, essas bolas vão para extremas, né, pelo lado direito ou esquerdo do campo, e bola alçada na área. Não tem jogo de infiltração. Essa é a dificuldade. Qualquer time hoje que jogue com um a menos, ele vai jogar atrás. Tanto é que não teve nenhum ataque depois do Vila Nova, depois do gol. Um gol foi uma falha individual, uma falha coletiva por falta de informação. Mas não é uma coisa que vai se tornar constante. A defesa do Botafogo vinha muito bem no Campeonato Carioca. Bom, Botafogo defesa bem, Bocão, você está vendo de outro planeta. Eu estou querendo sair do Botafogo, mas não consigo. O Botafogo acaba em 7º lugar, 8º, sei lá, e não vai, isso não é bom. A história do Botafogo não permite. Dos 4 grandes, a defesa menos vazada. Sabia disso? A história do Botafogo não permite você ficar... Eu prefiro tomar 300 gols e fazer 800 do que tomar 300 gols e fazer 20. Mas você está me baseando em cima do que você está falando. Vamos fechar o Botafogo. Fala, Sérgio. Não, pelo amor de Deus. Só para dizer uma coisa. Essa questão que a gente está abordando, que eu também abordei, em relação à falta de qualidade técnica, que isso, infelizmente, acontece no Botafogo e no Vasco pela falta de um maior investimento, como acontece com o Flamengo. O Flamengo, às vezes, o técnico faz lambança, mas o próprio talento individual salva o Flamengo. Isso, infelizmente, com o Vasco e o Botafogo, acho difícil que vá acontecer no Campeonato da Série B. Mas aí, meu amigo, se você tem um técnico que saiba extrair do jogador o melhor que ele tem, por mais limitado que ele seja, eu já vi o Papai Joel botar o próprio Botafogo para jogar com elencos tão medíocres quanto esse atual do Botafogo. O Joel foi campeão carioca em 95, o Fluminense era apenas razoável, o Flamengo era muito melhor. E eu acho que esse técnico, o Chamusca, não é. Para mim, ele não sabe tirar o melhor dos jogadores e eu ainda acho que ele não emplaca o segundo turno do Brasileiro. Para mim, até a 5ª, 6ª rodada ele vai dançar. Minha opinião. Deixa eu falar Vasco e Botafogo. Não, cada um. Se todo mundo concordar, o programa vai ficar chato, vai ficar um porre. Então, eu acho legal o Bocão ter uma visão, você outra, cada um outra. Eu provoco aqui e ali, é a minha função. Eu estou dançando aqui, eu estou querendo me acertar, mudei de cenário por causa da internet. Marcelo, e você não deixa eu falar. É porque é a hora do Chamusca. Tá bom, então. O Flamengo. O Sérgio levantou uma questão, Jorge Ramos, que é interessante. Quando o técnico não é muito bom, o elenco resolve, não é isso? Não, sem dúvida nenhuma. Né? Sempre quem resolve é os jogadores em campo. O técnico ele tem que entender aonde botar os jogadores. Mas quem resolve partida de futebol é o jogador. Não tem dúvida. Até às vezes atrapalha. Até atrapalha às vezes. Eu acho que, por exemplo, no caso do Flamengo em si, que conseguiu uma bela vitória no início do Campeonato Brasileiro, uma vitória até certo ponto difícil, fez um primeiro tempo que não foi bom, mas no segundo tempo foi muito bem e conseguiu ali, com alguns jogadores chamando para si, e mais, um bom time começa com um bom goleiro, né? E o Diego fez um partidaço, né, e o Flamengo segurou o primeiro tempo para o segundo tempo o Flamengo ganhar. Eu acho que isso. Eu acho que quem ganha partida é jogador de futebol. E o técnico, às vezes, ajuda. Muitas vezes atrapalha. Bom, estamos chegando ao final do segundo bloco. Muita coisa para falar ainda de Fluminense, sorteio de Libertadores, seleção brasileira, muita coisa. Bota os mosqueteiros na linha aí, Bininha, por favor. Com o meu querido Otávio Bocão, com o nosso Carlos Borges, Serginho Américo, Luciana Campos, nossa estrela do programa, e Jorge Ramos. Já já a gente volta com muito mais, sempre com apoio de REN TV
e de Giante Automecânica aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Esporte aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite. Sempre com apoio de REN TV, do meu amigo Júlio Cosentino. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 na Zona Sul, em Botafogo. Rua, você já sabe, Visconde de Caravelas 55, em Botafogo também, Rua Pinheiro Guimarães 45, Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes 12.432, os endereços da Giante para você. Meu querido Birinha, bota todo mundo na tela nesse terceiro bloco, os meus mosqueteiros e a minha princesa de volta. Vamos falar de Libertadores da América, os confrontos, vamos falar de seleção brasileira, Copa América, essa confusão de vai ter, não vai ter, a gente nunca sabe o que acontece. Alguns concordam, outros não, vamos deixar um pouco quieto, depois a gente fala mais disso, mas depois dessa empolgação do sorteio, meu querido Sérgio Américo e a Luciana com a garganta arranhada, como é o nome do nosso amigo? Oi, Serginho. Para a Luciana ficar com a garganta, o gogó, mais lindo do que já é. Ele é bom. Exatamente, o Gogó já passou por lá e sabe que é legal. Um abraço para o grande vascaíno, doutor Rodrigo Pego. Ele está lá atendendo na Rua Dias da Cruz, número 155, sala 514 no México. É quem cuida da minha voz e vocês todos estão convidados para passar lá e conversar com o doutor Rodrigo Pego. E a Luciana, perfeito. É claro. É lógico. Ô, Serginho, aproveitando rapidamente para a gente não perder tempo, o Paduano estreou ou não estreou? Estou nervoso com o Paduano. Amigo, infelizmente o Paduano não estreou, mas ganhou sem jogar. Vou explicar por quê. Na primeira rodada da Série C do Campeonato Carioca, no final de semana passado, o Paduano, o Esporte Clube Trovão Azul de Santo Antônio de Pádua, iria enfrentar a equipe do Brasileirinho no CFZ domingo às 15 horas. Só que o Brasileirinho não conseguiu regularizar os jogadores a tempo para essa partida e perdeu por WO. Então o Paduano tem uma vitória de 3-0, conquistou os 3 pontos sem entrar em campo, mas nesta quinta-feira, 15 horas em Bangu, no estádio Guilherme da Silveira Filho, aí sim a estreia no campo de jogo do Paduano, segunda rodada da Série C, enfrentando o Santa Cruz. E um abraço para ele que está sempre ligado aqui no programa, o Márcio Barros, que é o gestor de futebol do Paduano, não deixa faltar nada para a rapaziada. Uma boa estreia no campo para o Trovão Azul, Mazela. É verdade, vamos em frente. Vamos falar de um torneio menos importante, que a estreia do Paduano tem que parar tudo. Quinta-feira é o que importa. Mas enquanto isso, nesta terça-feira, tem jogo daqui a pouco, né, Borges? Tem um joguinho de quem agora? Do Vasco, não é isso? É, o Vasco contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, naquele campinho, às 21h30. É o jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo da terceira fase do Vasco. Bom, e tem amanhã o Fluminense jogando contra o Bragantino Copa do Brasil. E vamos em frente. Vamos falar de um torneio menos importante. Vamos falar da Libertadores da América. Sorteado, os confrontos. Quem quer ler aqui? Eu vou botar, o óculos vai refletir aqui. Fluminense. Eu tenho aqui na minha mão, Marcelo. Vai rapidinho, então, vamos embora. Vamos lá, então. Defensa e Justiça da Argentina e Flamengo, Boca Juniors e Atlético Mineiro, Universidade Católica e Palmeiras, Cerro Porteño do Paraguai e Fluminense, Vélez Sarsfield da Argentina e Barcelona de Guayaquil, River Plate e Argentino Júnior, então um clássico argentino nas oitavas de final da Libertadores, Olímpia do Paraguai e Internacional, sendo que as oitavas de final, os jogos de ida, dias 13, 14 e 15 de julho, e os jogos da volta, 20, 21 e 22 de julho. Claro está que os times que terminaram em primeiro lugar, na primeira fase, a fase de grupos, eles fazem a segunda partida em casa. É isso, Marcelo. Lembrando, só o São Paulo acabou em segundo lugar, então o São Paulo é o único time brasileiro que fará a segunda partida fora de casa. Bocão, qual é o adversário mais difícil? Qual é o jogo mais difícil? Vamos concentrar um pouco mais nos cariocas. Flamengo ou Fluminense para você, Bocão? Sem dúvida nenhuma que o Flamengo tem o jogo mais difícil, né? Porque o Defensa e Justiça fez uma boa campanha também,
tem um time acertado, tem uma evolução na própria Libertadores, fazendo bons jogos. O Fluminense também tem um jogo complicado, mas eu digo em relação... Eu acho que qualquer time, nesse caso não o Flamengo e o Fluminense, mas que tem argentino pela frente, são jogos dificílimos. Eu acho que o Flamengo tem um jogo mais difícil. Agora, não significa que o Flamengo não seja favorito. Para mim, o Flamengo é favorito para ganhar a Libertadores. Perfeito, exatamente isso. Jorge Ramos, Fluminense e Olímpia, é um adversário sob medida para o Fluminense? Cerro Porteño. Fluminense, Cerro Porteño. Cerro Porteño, desculpe. Olímpia é o Internacional. É um jogo dificílimo, o jogo do Fluminense com o Cerro Porteño. Não tem jogo fácil, nenhum jogo é fácil, todos são muito complicados. E eu vejo esse jogo também como um dos mais difíceis até dessas oitavas de final. A equipe do Cerro, ela é uma equipe que se comporta muito bem, tem a malícia sul-americana, que é importantíssima. Agora, o Fluminense vem num processo de evolução. Então, vai ser um adversário à altura. Como a fase é uma fase eliminatória, de mata-mata, é muito importante, né, saber que o jogo é um jogo de 180 minutos, não se resolve absolutamente em poucas oportunidades, se resolve nos 90 minutos, a não ser que seja uma goleada, que é muito pouco provável. Então, tem que saber jogar para chegar à classificação. Para mim, os dois jogos são extremamente difíceis, Mazela. Bom, continuando com os cariocas, depois a gente aborda um pouquinho mais os restantes dos brasileiros. Você pensa igual? Você que é um cara realmente que você é um cara otimista por natureza, você pensa igual ao Bocão e ao Jorge Ramos em relação à dupla Fla-Flu? Penso, e eu acho o seguinte, aquele rapaz que sorteou o adversário, a menina que sorteou o adversário do Fluminense, foi a menina que sorteou o adversário do Fluminense, acho que teve alguma coisa ali. Vocês reclamam tanto do VAR quanto do Flamengo, acho que ela botou a mão lá e botou o Cerro Porteño, que foi uma das piores equipes na primeira fase. Inclusive, não empatou um jogo. Ganhou 3 e perdeu 3. Eu acho que o Flamengo tem um adversário mais difícil. O Defensa e Justiça provou em cima do Palmeiras e enfrentou o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo tem esse adversário mais difícil. Mas, lógico, como disse já o Bocão, o Flamengo é favorito como bicampeão da Libertadores da América, como um time que pode chegar à final. Eu acho que o adversário do Flamengo é mais difícil, o Fluminense um pouco mais fácil. Ô Lulu, olha só, está todo mundo analisando o Flamengo e o Fluminense. Pouco se falou do Cerro Porteño, o Borges até falou um pouquinho, e pouco se falou do Defensa, pela característica de cada clube, o argentino e paraguaio, pela característica dos brasileiros, Flamengo e Fluminense, como é que você vê esses duelos? Olha só, o Defensa e Justiça, a gente tem que lembrar que ele veio de um bom confronto contra o Palmeiras, né? Ele vence o Palmeiras dentro de casa por 4-3, ele perde somente um jogo na fase de grupos, foi campeão da Recopa em cima do Palmeiras, né? Mesmo que seja pelos pênaltis, foi campeão ano passado da Sul-Americana com o Crespo, né? E o grande entreveiro aí do que se fala Defensa e Justiça é que essa saída do Crespo acaba que oscilando um pouco o time argentino. Concordo com Borges, com Ramos, com Bocão, acho que o Flamengo é o favorito, mas não será um jogo fácil. Não será um jogo fácil. Já o Cerro Porteño, como o Borges lembrou, na fase de grupos, não foi bem. Né? Ele ganha 3 e perde 3, vem se arrastando, tem um ataque fraco, tem uma defesa que oscila. Então, assim, eu acho que assim, com o que a gente vem, o Fluminense vem mostrando, acho que o Fluminense vai ter mais facilidade do que o Flamengo. É o que a gente pode ver aqui, né, por enquanto. Mas, Sérgio Américo, só um detalhe. O técnico hoje do Defensa e Justiça é o mesmo do Rasque, que eliminou o Flamengo ano passado. É o que eliminou também o Rogério Ceni em 2017, quando ele estava em São Paulo. Vamos lembrar isso. Então, atenção, galera do Mengão. Vamos fazer figa, porque tem muita gente secando. Vamos lá. O BKC... E já tem gente nervosa. Você falou, eu ia chamar o Sérgio, mas você levantou o detinho, Jorge Ramos. O que foi? Não, é só para lembrar que essa questão de jogo de futebol, na Copa do Mundo de 82, a Itália, que foi campeã, fez uma primeira fase muito ruim, com 3 empates, se classificou e depois foi campeã mundial, inclusive ganhando do Brasil, que era o grande favorito
naquela oportunidade. Então, a gente sempre faz aqui uma expectativa, mas o futebol, ele nos ensina a cada jogo. Cada jogo a gente aprende um pouco mais de futebol. Então, eu lembrei desse momento para mostrar que agora, né, o Cerro Porteño, que foi a campanha, foi a pior campanha, pode vir agora fazer um bom futebol e ganhar. Futebol é assim. Ô, Jorge, vira essa boca para lá, por favor. Vira essa boca para lá. Por gentileza, você... Aliás, a sua internet estava ruim. Você mudou de lugar. E agora está tremendo que nem um vara verde aqui. Está tremendo direto. Para de tremer, Jorginho. Para de tremer. Estou com medo do Cerro Porteño e do Defensa e Justiça. Ô, Mazella. Deixa o Serginho falar, Lulu. Ele não vai falar nunca. Depois você fala, Lulu. Fala, Serginho. Não, sobre o que vocês falaram, de fato, o técnico do Defensa e Justiça, que é o senhor Sebastián Becachese, ele teve essa particularidade. Foi ele, o técnico do Defensa e Justiça, que eliminou o São Paulo da Copa Sul-Americana no ano de 2017, quando o Rogério Ceni era o técnico da equipe paulista, ex-jogador e depois técnico. Então, o técnico do Defensa e Justiça sabe o modo de trabalhar do seu adversário. Agora, o que eu reparei, apurando bastante hoje, entre os torcedores do River Plate, a imprensa argentina, estava todo mundo querendo uma revanche, podemos dizer assim, entre Flamengo e River nas oitavas de final da Libertadores. Ainda bem que não aconteceu. Independentemente que o Defensa e Justiça ele tem lá suas qualidades, embora tenha enfrentado o São Paulo, aliás, tenha enfrentado o Palmeiras com o time em reserva, quando o Defensa e Justiça jogou. Porque o Palmeiras estava envolvido na decisão do Campeonato Paulista. Então, o Defensa e Justiça enfrentou um Palmeiras mais fragilizado. De qualquer maneira, foi melhor enfrentar o Defensa e Justiça do que exatamente o River Plate, que seria uma revanche antecipada, poderia acontecer de tudo. E o último detalhe, Mazella, a gente espera um nível técnico melhor até nessas oitavas de final da Libertadores, porque é uma oitavas de final com o maior número de times campeões do torneio, 11 equipes e 14 finalistas. Então, espera-se que haja um desenvolvimento técnico bem melhor, né? Bem lembrado. Luciana Campos, diga lá, querida. Pegando aí esse gancho do Sérgio Américo, esse confronto aí, ou essa revanche contra o River, só pode acontecer na final, porque pelo chaveamento, o que pode acontecer é um Fla-Flu na semifinal. Opa! É isso então, que eu quero! É isso que eu quero! Eu quero acabar com eles! Quero acabar com eles! Se o Flamengo ele pega o Defensa e Justiça e Flamengo, ele pega o vencedor de Olímpia ou Inter, né? E o Cerro Porteño com o Fluminense, ele pega o Barcelona de Guayaquil ou o Vélez. Então, assim, a gente pode ter uma semifinal carioca na Libertadores. E aí que, assim, essa revanche aí dos argentinos pode ocorrer de novo uma final Flamengo e River ou Fluminense e River. A gente também não sabe, ou, enfim. Mas o que é mais legal nesse chaveamento é que a gente pode ter um Fla-Flu no caminho. É verdade. Bocão, os outros jogos em si, o que você achou dos brasileiros? O Atlético pegou um Boca Juniors que sempre é difícil, por mais que não tenha feito uma grande campanha na Libertadores, mas o Boca Juniors é Boca Juniors. Argentino, aquela competitividade, jogar na Bombonera é difícil, mesmo sem torcida. Eu acho que o confronto mais difícil é do Atlético Mineiro, justamente porque montou um grande time, com alto investimento, e necessita passar por um Boca Juniors. E, evidentemente, se passar, pega a River ou Argentinos Júnior. Quer dizer, a situação do Atlético é muito complicada. Quando aquele bololô ali de argentinos que pode tirar aí a expectativa do torcedor do Galo. Mas, Borges, o Galo tem um time também de ponta. Será que... O que você acha disso? Porque é o seguinte, você vê, não adianta ser o primeiro melhor colocado da Libertadores da América e na hora do sorteio não tiver... não fazer aquela figuinha, né? E tentar, logicamente, pegar um adversário mais difícil. O Bocão tem razão. O caminho do Atlético é muito difícil, mas muito difícil. Eu acho que o Atlético não segue, ou pelo Boca, ou depois pelo adversário que tem o River e o Argentino Júnior. Eu acho muito difícil o Atlético. Se o Atlético, aquele negócio também, futebol tem isso, se passar pelo Boca e depois passar pelo River ou o Argentino Júnior, ou pelo River, que deve eliminar o Argentino Júnior, aí, meu amigo, vai disputar... Chega com moral, né? Com muita moral. Chega com moral na competição. Qual é o caminho, você fazendo a projeção, Jorge, que a Luciana acabou de fazer, pode ter um Fla-Flu, dos brasileiros de modo geral, qual que teria o caminho mais tranquilo?
Tudo isso é sobre teoria, mas pô, vamos projetar. Olha, se a gente analisar que o Flamengo tem o melhor time da Sul-Americana, aqui do continente sul-americano, o Flamengo seria a equipe que vai chegar à final, pelo elenco que tem, pela qualidade dos seus jogadores, e por tudo, né, que tem feito, pela organização, pela sua comissão técnica. Então, acho que o Flamengo é o principal candidato ao título dos brasileiros. Com relação a equipes, outras equipes fora do Brasil, eu diria a você, né, que eu dou aí esse favoritismo às equipes argentinas, né, e principalmente ao Boca Juniors, que não está fazendo uma campanha de encher os olhos, mas é aquele time que cresce durante a competição. Os times argentinos, de uma forma geral, mas eu botaria na segunda colocação o Boca Juniors, Mazella. Sérgio, eu insisto na pergunta em relação ao Jorge, mas dos brasileiros, tirando o Flamengo, então, se você pensa igual, qual que teria um caminho mais fácil? Tudo isso, repito, em cima de teorias, mais de observações. Quem teria esse caminho? Bom, falando do Fluminense, então, do Flamengo, a gente já falou, eu acredito que o Fluminense, Mazella, ele está encorpando ao longo da competição. Está fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro no início, já com empate com o São Paulo. O Roger Machado, ele já encontrou um esquema tático mais interessante para o Fluminense. Eu vi isso diante do São Paulo, e ele já promete colocar esse esquema em que, de repente, não tem a posse de bola o tempo todo, atrai o adversário para o seu campo, mas no contra-ataque consegue fazer boas jogadas. Então, eu acho que o caminho para o Fluminense, visando a classificação, independentemente do adversário que o Fluminense vai pegar na próxima fase, as projeções que possam ser feitas, mas acho que um caminho interessante para o Fluminense é justamente, a partir do momento que o Roger Machado, ele próprio já disse, que encontrou a melhor alternativa de jogo para o Fluminense, é colocar isso em prática. O Gabriel Teixeira aberto, também o Luiz Henrique, o Caio Paulista, o Fred, se não aguenta 90 minutos enquanto ele está em campo, ele dá assistência, ele faz gol. Acho que é o Fluminense manter essa trajetória, repito, independentemente do adversário. E nesse confronto com o Cerro Porteño, eu sou mais Fluminense. O Olímpia, por exemplo, já foi campeão do mundo. O Cerro Porteño não. Chegou no máximo até a semifinal. E é um time, como disse o Borges, irregular na primeira fase. Então, acho que dá Fluminense para as quartas de final. Fala, Bocão. Mas era só para pincelar um pouquinho, o Fluminense, se passar pelo Cerro, ele pega Vélez ou Barcelona, que são dois times que vêm fazendo ótimas campanhas. E lembrando que, do outro lado, São Paulo e Palmeiras, para mim, tem os confrontos mais fáceis. Para mim, podemos ter um São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo pega o Racing, que já jogou já na primeira fase, né? E o Palmeiras pega a Universidade Católica. Então, eu acho que São Paulo e Palmeiras podem se enfrentar já e ficaríamos sem um brasileiro já para prosseguimento da Libertadores. Só um detalhe, Marcelo, o Flamengo também, porque pode pegar o Internacional. Antes de pegar o Fluminense, pode pegar o Internacional, se o Internacional eliminar o Olímpia e o Flamengo eliminar o Defensa e Justiça. Poderíamos... Lógico que a reta final não tem jeito. Vai ter que sair... Bom, nós temos muito time brasileiro, vai ter que sair times brasileiros e argentinos. Bom, você está acompanhando com a gente o nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, meia-noite, com o apoio de RenTV, comprar para quê, aluga muito melhor, e de Giante Automecânica, seu carro em boas mãos, 50 anos de tradição. Com os meus mosqueteiros, Carlos Borges, Jorge Ramos, com o Sérgio Américo, com o Otávio Bocão, que é a nossa princesa linda aí, nossa Luciana Campos. Esse é o Max Esportes, sempre tentando levar e discutir os principais assuntos com foco no futebol carioca, e você podendo curtir as redes sociais do Max Esportes, da TV Max, e as redes sociais individuais de cada um de nós. Ricardo Mazella, narrador, no Facebook, no Instagram e no YouTube, entra lá também, e de todos nós. Dando sequência aqui, alguém quer falar mais uma coisa? Eu queria falar de seleção brasileira nesta reta final do Max Esportes. Eu só queria falar uma coisa, que tem hora. Esse negócio, o Flamengo tem hora para enfrentar o Fluminense. Então tá na hora do Fluminense, o Flamengo enfrentar. Tá na hora, seu Mazella. Tá na hora, já apareceu. Tá bom, já apareceu. Tá acabando o programa? Bira, tá acabando o programa, Bira? Eu tô sem óculos, Bira, eu não enxergo, cara. Se botar aqui o negócio aí, repete aí, se você botar a letrinha, tá acabando o programa, tá acabando o programa.
Se eu botar no óculos, eu não enxergo rigorosamente, vai ficando velho. A gente vai ficando velho, sem óculos, não enxerga. Eu vou ter que fazer isso agora aqui. Bom, então, rapidamente, para não estourar o programa, Brasil, Equador, sexta-feira, e terça-feira, Brasil e Paraguai. Rapidinho, sem esticar. Brasil é favorito para os 2 jogos em Jorge Ramos. Tudo rápido. Não, é jogo duro, as 2 partidas são duras, eu acho que vai ser muito difícil, muito tempo sem jogar, e depende, né, desse primeiro jogo com o Equador. Se conseguir uma boa atuação, pode se credenciar, mas é jogo duro, não tem favorito. O Brasil jogando a primeira em casa, a segunda fora, Luciana, e aí? Eu concordo com o Jorge também, até pelos fatores, né, que rondam o Flamengo. Olha, tô com o Flamengo na cabeça. Vamos, gente, olha a hora! O Brasil tem um problema da questão da constância de jogos, teve que cortar o Thiago Silva, chamou o Rodrigo Caio, a gente não sabe como o time vai ser composto, e eu acho que é jogo duro também, não tem como a gente fazer uma previsão quanto a isso. Beleza, boa, Lulu, boa, Luluzinha. Você, Otávio Bocão. Mazela, a nível de desempenho, eu acho que vai ser catastrófico, porque não há entrosamento e acho que é muito mais a individualidade de cada jogador para decidir uma partida. Então, são jogos chatos que eu não gosto muito de ver, mas acompanho por ser jornalista. Mas eu acho que o Brasil vai fazer um jogo que vai decidir no individual, não no coletivo. Perfeito, Otávio Bocão, perfeito. Bocão que foi o dentista, fez uma cirurgia, ficou bem para burro, Bocão. Gostei. Ficou bonito, Bocão. Carlos Borges. O seguinte, como falou Bocão, não tem, logicamente, aquela questão de entrosamento. Então bota o Rodrigo Caio na zaga, o Everton Ribeiro no meio, o Gabigol para marcar o gol da vitória. Só aí, bota os 3 do Flamengo. Eu acho que se o Tite quer ganhar o Equador, tem que botar os 3 do Flamengo como titular. E para fechar, deixei para o final de propósito, quando eu falei para Lulu, olha a hora, o que eu me lembrei? Do bordão, do grande, de um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro, Sérgio Moraes. Por isso que eu deixei você para o final. Olha a hora! Quem fazia isso? Seu pai. Diga aí, Sérgio, para acabar o programa no pique. Fazer os seringais, cada vez vibrando mais. Papai está no céu. Se eu fui radialista 40 anos, foi por causa dele. Mas, por causa da hora, Mazela, deixa eu apressar então. Olha, o Equador, é bom o Brasil abrir o olho, porque o Equador ganhou do Uruguai nas eliminatórias, goleou a Colômbia, e está bem posicionado, terceiro colocado nessa fase de eliminatórias. Agora, eu gostaria, Mazela, mas acho que eu não vou ver, gostaria de ver Neymar e Gabigol juntos, mas o Richarlison e o Gabriel Jesus estão na frente para uma vaga de titular, é uma pena. De qualquer maneira, concordo com os amigos. Não há entrosamento, pouco tempo de trabalho, mas a qualidade técnica deve sobressair. Mas serão 2 jogos duros, sem sombra de Perfeito. Estou atropelando, estou atropelando. De lembrar do Januário de Oliveira que nos deixou. Eu ia falar agora, Bocão. Eu ia fechar o programa. Eu ia fechar o programa agora. Vamos lá, então, acabando o programa, agradecendo aos meus mosqueteiros, agradecendo a Luciana. E para fechar o programa desta terça-feira, a nossa homenagem, a nossa saudade, a nossa reverência a um dos maiores narradores da televisão brasileira. Fui amigo dele, trabalhamos juntos na TV Educativa. Um grande amigo, um grande companheiro, eu levei para a Rádio Tamoio depois, trabalhamos na rádio também, um dos grandes, um dos imortais, como foi Sérgio Moraes e tantos outros. Então, a minha homenagem final ao citar este grande tricolor, este grande profissional, Januário de Oliveira, que já está com o Papai do Céu. Uma ótima semana a todos e terça-feira que vem nos veremos aqui na TV Max com mais um Max Esporte, porque o Rio corre para Max.